e pensado, assim, fluiu tudo muito bem, tá? Bom, eu vou tentar fazer no máximo em 5 minutos. Se você puder colocar, então, os meus slides para Eles estão o pessoal. compartilhando já, não? Tá aparecendo compartilhações com a lista de todos os. Pelo menos é isso que eu Seria estou este vendo. aqui, né? Agora Isso, sim. aí sim. Isso. Tá certinho. Agora sim. Bom, então, eu, na verdade, já faz algum tempo que eu não estou desenvolvendo pesquisa específica com metaversos. Eu tenho estudado todas as questões conceituais envolvidas, trabalhando com presença no virtual, etc., mas não tenho colocado a mão na massa mesmo de trabalhar mais profundamente com esses ambientes, mas agora estou realmente motivado a retomar algumas coisas que a gente já fez no passado. Então, a minha apresentação hoje é sobre uma pesquisa já lá que começou em 2007, terminou em 2010, que foi a tentativa de integrar metaversos e Learning Management Systems, né? Então, foi no momento em que o Second Life era algo que estava realmente muito falado e muitas pesquisas estavam sendo desenvolvidas. E o problema que surgiu era como que a gente faz para integrar esse ambiente com os Learning Management System, porque não daria para você simplesmente abolir o Learning Management System e dizer, não, agora o ambiente educacional vai ser no metaverso. Também não dava para ignorar esse potencial dos metaversos como um recurso educacional e motivacional para que tanto professores quanto alunos pudessem ter acesso aos mesmos recursos que os Learning Management Systems oferecem, só que dentro de um ambiente de metaverso. Então, a gente pode mudar, por favor, Tito? Então, a gente começou pesquisando sobre outros ambientes, o que tinha na época, né, para se trabalhar com metaversos na educação. E uma das coisas que a gente falava e foi o nosso mote é que os Learning Management Systems vinham sendo usados desde a década de 90, começou lá com o WebCT, né? E eles ainda carregavam muito daquela interação, daquela coisa de interface 2D web, né? Mas, por outro lado, eles já estavam começando a ser amplamente usados, como até hoje, não apenas na educação à distância, como também nos cursos chamados presenciais, né? Os que eu gosto de chamar de fisicamente presenciais. E já existiam vários, como hoje a gente tem ainda, alguns sobrevivem até hoje, como o Moodle, né? Tinha o Blackboard, Sakai, o OpenRedu, que é um sistema brasileiro desenvolvido pela Federal de Pernambuco, que é aberto, etc. Mas todos eles ainda tinham essa coisa de interface 2D. A ideia era integrar isso, mas essa integração não é uma coisa simples, tecnológica simples. Então, foi um desafio interessante do ponto de vista da engenharia. Esse é um dos desafios quando a gente faz colaboração entre engenharia e educação, por exemplo, né? Então, em geral, o que acontece? Os colegas pesquisadores da educação falam, puxa, eu vou fazer uma parceria com a engenharia, estão resolvidos os meus problemas de desenvolvimento, né? E o lado da engenharia pensa, bom, meus problemas de educação estão resolvidos. O que acontece é o seguinte, para o engenheiro, fazer desenvolvimento não é fazer pesquisa. Assim como para um educador, fazer pesquisa não é dar aula. Então, se a parceria for o engenheiro ficar fazendo desenvolvimento, ele não vai fazer pesquisa, né? Assim como não seria se o educador ficar dando aula em vez de buscar inovações. Então, a gente precisa sempre buscar, do lado da engenharia, algum desafio tecnológico, senão não gera uma pesquisa de engenharia, senão a gente simplesmente está lá fazendo desenvolvimento. E aí, o desafio que tinha era como integrar esses ambientes de uma forma, isso em 2007, né, de uma forma natural e fluida, que ficasse indiferente para quem usasse por um lado ou por outro. Próximo, por favor. Então, a gente descobriu nas nossas pesquisas, né? Aqui é só o título do projeto. O projeto chamava TIDIA AE, né, que é um novo
na época, um novo ambiente LMS estava sendo desenvolvido, no caso, pelas universidades de São Paulo, com apoio da FAPESP. E aí a nossa proposta lá no Interlab foi desenvolver esse módulo que a gente chamou de AE 3D, tá? AE de aprendizagem eletrônica. E a gente fez um protótipo experimental, próximo, por favor, que integrava metaversos e LMS. Tá? E aí a gente viu os vários metaversos da época, a gente optou pelo Second Life, né, próximo, e, claro, a integração foi com o AE, né, de AE, porque era o projeto que estava financiado da FAPESP. Tá? E já pode dar um enter, por favor, porque acho que deve estar... Não, então volta. Eu achei que não apareceu alguma coisa na transposição aí dos slides, sumiu, que tinha uma proposta similar chamada Sloodle, que não está aparecendo o nome aqui. Tá? Então, o Sloodle era uma integração do Moodle com o Second Life. Só que o nosso diferencial foi de ter uma total interoperabilidade. Esse foi o diferencial. Porque no Sloodle havia ferramentas que só funcionavam no Sloodle e havia ferramentas que só funcionavam no Moodle. Então, o nosso diferencial foi permitir que tanto aluno quanto professor pudessem entrar, por um lado, pelo Second Life e fazer chat com quem estivesse no Moodle, e quem estivesse no Moodle entregar uma tarefa e o professor poder ver pelo ambiente 3D. O próximo, por favor. E assim por diante. Né? E aí foi feito uma primeira, então, prova de conceito, um protótipo que conseguiu fazer essa integração. Claro que não chegou a virar um produto, e agora, meu último slide está mostrando aqui as perspectivas atuais. Então, fiz uma rápida pesquisa, a gente tem o Virbela, que é um ambiente excelente para realização de eventos, o ILRN, que é o Immersive Learning Research Learning, tem sido feito lá e tem funcionado muito bem. Tem Mozilla Hubs, OpenSim, Second Life, Frame VR, Mutat, Sansar, GatherTown, que tem o diferencial de ter uma interface baseada na estética de games, né? Está fazendo muito sucesso, nasceu durante a pandemia, e agora esse choque que foi, assim, que trouxe de novo à mídia a questão dos metaversos, que é esse investimento do Facebook e de outros grandes players aí da área de redes sociais, e que mostram que o futuro das redes sociais provavelmente vão ser dentro de metaversos, e o potencial para a gente trabalhar com isso na educação é grande, e a gente precisa resgatar tudo aquilo que a gente já vem pesquisando há muito tempo aí com metaversos, para que não se venham os novos pesquisadores que não conheceram essa história aí passada, tentem reinventar rodas. Né? Existe muita coisa, principalmente no campo conceitual, que foi desenvolvido, que a gente precisa aplicar. É isso aí. Muito bem. Obrigado, professor Romero Tori. Agora a gente vai para a próxima apresentação. Próximo slide. Mesma apresentação, próximo slide. Agora, então, Ederson, vamos lá. Bom dia. Muito obrigado, Tito. Eu vou iniciar daqui. É um tempo bem curto. O Tito colocou, claro, no padrão do evento, a apresentação, mas tinha ali alguns aspectos. Não te constrange, Tito, tá? Mas eu só vou contextualizar. E, inclusive a data, porque essa pesquisa foi feita lá no meu mestrado, com a orientação ali da professora Eliane, por isso eu deixei a orientadora ali. Hoje eu atuo na Rede Marista, mas fiz o mestrado e doutorado com a Eliane, e na época também fiz a coleta dos dados com os colégios da rede jesuíta de educação. Então, por isso, o título é A Construção de Redes Sociais no Processo de Formação Docente na Educação Básica em Metaverso, certo? E eu gostaria de agradecer o convite aí a organização, Tito, tua principalmente, que ali no grupo foi articulando, e também a professora Eliane, que movimenta todo esse hub e faz essas conexões. Vamos adiante.
Então, na época, o problema de pesquisa da minha dissertação foi como se configuram e são potencializados os processos de formação continuada em rede na Constituição de ECODE, no âmbito dos colégios jesuítas. Vamos adiante. Aqui alguns aspectos teóricos, então, tanto os autores quanto ali na direita, os três balõezinhos ali com os principais conceitos que permearam a pesquisa, principalmente ali relacionado à formação docente, à pedagogia inaciana, que é toda a proposta que perpassa, né, e que fundamenta a rede jesuíta de educação, e também o conceito de redes e redes sociais, como o Romero Torri ali já mencionou, era e continua sendo, mas agora se fundindo, né, Romero? Aí a questão dos metaversos com as redes sociais. Vamos adiante. Na metodologia, então, foi uma metodologia qualitativa, de natureza aplicada, foi um estudo de caso, então, com os professores dos colégios que estavam, né, e ainda são, a rede se constitui, está longe geograficamente, porque vai daqui de Porto Alegre até Teresina, mais pelo litoral do Brasil, e ali também a questão da pesquisa bibliográfica e documental e também o software de análise ali de redes sociais chamado Cinet. Vamos adiante. Aqui, três aspectos bem importantes desta construção. Então, foi um processo formativo. Nós tivemos uma fase, então, da concepção, que é no primeiro quadro, então, com toda essa proposta, com todos esses conceitos mobilizados, esse grupo de professor também foi pensando no conceito, e ali, por isso, o desenho do globo, e aqui nós tivemos a Helena Sayen, né, também nos apoiando tecnicamente, porque alguns aspectos precisavam de programação, então ela deu um super apoio técnico ali para nós. Depois, no segundo, na construção, a gente já começou a representar graficamente os conceitos que a gente estava estudando e também a compreensão sobre os conceitos. E no terceiro quadro ali, já o espaço de convivência digital, que foi chamado de ECODE inaciano. Então, nós estávamos dentro do globo com uma série de outras representações gráficas ali já organizadas e de acordo e materializadas, representadas de acordo com o que o grupo foi construindo. Pode ir adiante. Isso, então alguns aspectos que foram levantados, algumas considerações, né, ao longo da pesquisa e que depois eu fui colocando na dissertação. Era, naquele momento, uma tecnologia desconhecida, nenhum deles havia, né, nenhum dos professores haviam interagido com essa tecnologia de metaverso. Teve também algo que ficou muito claro, os três momentos, né, desse processo formativo. Tem uma fase da ambientação, eu digo sempre, do encantamento dos professores em relação à tecnologia, então do correr, do voar, do construir, a questão da construção desses objetos e ali a configuração do ECODE inaciano. Também ali ficou muito clara a questão da aprendizagem em rede com o grupo de sujeitos participantes do processo de capacitação que se deu de forma desafiadora, por ser tanto desconhecida e também exigindo alguns aspectos, algumas habilidades técnicas um pouco mais avançadas, e também, ao mesmo tempo que era algo desconhecido, tinha uma curiosidade muito grande e um desejo de querer aprender desses sujeitos de pesquisa e que ali também estavam no processo de formação. E um outro aspecto que ficou bastante claro também foi de que quem estava aprendendo as tecnologias eram os educadores, a escola estava aprendendo, porque a geração que a gente na época chamava, né, digital, já sabia muito e tinha muito para nos ensinar, e os educadores então estavam querendo compreender o que era todo esse universo dessas tecnologias, e no caso aqui de um metaverso. Próximo, acho que acabou. É muito rápido. Muito obrigado. Então, obrigado ao convite, Tito, e à organização, a professora Eliane, e também a oportunidade de estar com todos aqui
muita gente conhecida e de interações que, vez por outra, a gente se encontra. Obrigado. E estou à disposição aí para perguntas. Obrigado, Ederson. As perguntas, lembrando, vão ser possíveis após as apresentações todas, né? A gente vai ter um tempinho para isso. Então, podemos ir para o próximo slide, a próxima apresentação, com a Lisiane Machado. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Lisiane Machado, atualmente doutoranda do PPG em Administração da Unicinos. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha dissertação do mestrado. Ela está vinculada ao projeto MetaRio, né, que era vinculado também ao edital Pró-Administração, e que envolvia o PPG em Educação Unicinos, o PPG em Administração Unicinos, a PUC-Rio, e aí também a gente tinha como líderes, né, a professora Eliane Schlemmer, a professora Marolinda Klein e o professor Gilberto Freitas, né. Então, primeiro, nesse momento, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite, Eliane, pela organização. Tito, pode avançar. Como o tempo é curto, então eu deixei algumas coisas mais visuais e depois a gente pode discutir. Então, como questão de pesquisa, nós tínhamos como os mundos virtuais podem ser utilizados como um ambiente para o desenvolvimento de competência intercultural na pós-graduação stricto sensu. Então, a gente trabalhou com o conceito de competência, né, intercultural, trabalhando com o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes neste contexto, então, intercultural, linkando com os atributos da competência intercultural. Então, nós tínhamos 15 atributos aqui da competência intercultural relacionados ao tema. Pode avançar, por favor. Né, então, a gente trabalhou, né, principalmente linkando os atributos da competência intercultural com as affordances do metaverso, né, então, imersão, interação, presença de comunidade, exposição de conteúdo, identidade, produção de conteúdo, visualização, e aí nós, né, escolhemos o Second Life para fazer toda a experiência. Por favor, pode avançar. E aí também nós trabalhamos com uma metodologia, que na época era uma metodologia bem inovadora, né, para a gente trazer para essa questão do contexto da educação e da administração. Então, nós trabalhamos com a Design Science Research, né, e aí, então, a proposta da nossa pesquisa era criar um método de capacitação para o desenvolvimento da competência intercultural, nesse formato, né, que nós chamamos de um intercâmbio virtual no Second Life. Então, envolviam alunos de diferentes cursos de mestrado, tanto brasileiros quanto portugueses. Então, nós tínhamos 22 alunos brasileiros e 70 alunos de mestrado do ISEG, então totalizou 90, né, a participação de 92 alunos. E, então, o nosso artefato, né, nesse processo todo do método de capacitação, ele incluiu 5 elementos. Então, a gente desenvolveu instrumentos de diagnóstico, né, para inicialmente verificar qual era o estágio inicial da competência intercultural dos participantes. Criamos ambientes 3D modelados no Second Life, então, para a realização desse intercâmbio. Promovemos o treinamento também para o uso do Second Life, porque era uma plataforma, né, desconhecida tanto para os alunos brasileiros quanto para os portugueses. E aí, nesse movimento, a gente criou várias atividades. A gente criou um encontro, né, geral de abertura do intercâmbio, reuniões em grupo, uma palestra com uma executiva, na época, para trazer sobre a temática, um encontro de encerramento dessas atividades, e também organizamos até uma festa de confraternização, e também realizamos instrumentos de avaliação final, tanto da experiência quanto, né, do desenvolvimento da competência. Porque nesse contexto todo, os alunos eles estavam trabalhando em grupo. Pode avançar um pouquinho, Tito? Eles estavam trabalhando em grupo, então eles estavam organizados em 14 grupos, né, distribuídos nesses 92 alunos. Então, eles atuaram no desenvolvimento de um artigo, né, sobre a temática de CRM. Os alunos brasileiros eles trabalharam como facilitadores do desenvolvimento desse artigo junto, né, com os alunos portugueses, que eles estavam no estágio mais assim, inicial do mestrado, e os alunos brasileiros já estavam mais no estágio avançado. Então, houve essa colaboração, né, esse movimento de articular a construção do artigo e também a gente verificar a possibilidade, né, do desenvolvimento da competência intercultural. Então, aqui eu coloquei algumas fotos para vocês entenderem o panorama, né, do desenvolvimento da dissertação. Contamos muito também, assim como o Ederson, com o apoio da Helena, né, da nossa desenvolvedora, que na época
né, trabalhou com a gente como game designer, então foi fundamental todo o briefing que a gente fez sobre a proposta do projeto, e ela conseguiu, né, fazer toda a modelagem do ambiente. Então, aqui a gente tem um prédio onde foi desenvolvido toda a capacitação, temos também aqui um auditório, as salas de aula, para mostrar para vocês um pouquinho. Avança, por favor. E aí, só para vocês entenderem como a gente fez a análise qualitativa, nós elencamos aqui 11 incidentes críticos. Nós utilizamos a técnica de incidentes críticos no sentido de que eram muitas informações, né? Foram mais de 55 horas de filmagem envolvendo toda a formação. Nós tínhamos também arquivos que foram compartilhados no Google Drive, porque eles atualizavam as atas para todo mundo ficar ciente, né, do que estava acontecendo no desenvolvimento do projeto em relação ao artigo. Então, nós selecionamos 86 eventos que foram considerados como desenvolvimento da competência intercultural e elencamos, então, 11 incidentes críticos que foram criados assim, no formato de mini-cases ou storytellings para a gente evidenciar esse desenvolvimento da competência intercultural. Por favor, pode avançar. E aqui alguns resultados que a gente identificou, né, que os mundos virtuais, né, podem ser considerados como um ambiente para o desenvolvimento da competência intercultural, considerando a interação, produção de conteúdo, compartilhamento de conhecimento. Uma coisa que a gente verificou, presença, senso de presença e imersão, né? Em alguns momentos os alunos brasileiros ficaram muito satisfeitos, mas os alunos portugueses tinham algum problema com a infraestrutura para acessar e toda a movimentação do link, né, do artefato com os metaversos, as possibilidades das affordances do metaverso com os atributos da competência intercultural. Era isso, gente. Estou disponível depois para perguntas. Muito obrigado. Agora vamos, então, para a próxima apresentação, com a professora Liane. Olá. Bem, é uma satisfação, mais ou menos, gostaria de ressaltar, mais uma vez, participar deste evento e ouvir as experiências tão ricas relatadas pelos colegas. E o que eu trouxe aqui para mostrar um debate é o que a gente constatou, o que nós percebemos nas pesquisas que nós realizamos ao longo do projeto Avatar. Esse é um projeto já bastante antigo, começou, né, alguns anos atrás, e a ideia era construir, testar um ambiente onde a aprendizagem pudesse acontecer de forma virtual, já que a realidade não é favorável, especialmente quando a gente pensa em ensino de ciências. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Não está aparecendo? Não estou conseguindo avançar? Não apareceu uma mudança ali para vocês? Eu fiz a mudança. Continua no primeiro slide para mim. Deixa então para mim está tirar aparecendo bem o slide com o título Projeto Avatar. Tem uma figura na parte de baixo. Então ele avançou, mas de repente para ela não ficou. Eu vou parar de compartilhar e voltar para ver se fica normal. Tá, agora apareceu para mim. Então tá, esse projeto ele foi realizado, desenvolvido com o Open Simulator, porque nós tínhamos a ideia de que, conforme eu coloquei lá na primeira sessão, de generalizar, ensejar o desenvolvimento de soluções pelos próprios professores da rede pública. Então, nesse sentido, a gente usou bastante recursos, por exemplo, este prédio que aparece na figura, a gente pega pronto, árvores, etc. E aí o trabalho maior começa a ser em criar novos objetos, como essa plataforma aqui, que está só para exemplificar, a qual a gente associa comportamentos, né? De modo que quando o avatar se aproxima, ele pode já exibir algum comportamento, ou quando ele clica, né, também vai elicitar um comportamento previamente programado.
Esses comportamentos não são fáceis de desenvolver, eles têm que ser trazidos para dentro do Open Simulator numa linguagem de scripts, usa-se o Linden Scripting Language do próprio Second Life, ou o Open Simulator Scripting Language, ou SSL, que tem algumas funções intrínsecas desse ambiente. Então, nós começamos a trabalhar, os alunos do doutorado, informática na educação, foram tateando, né, num processo de descoberta passo a passo. Próximo slide, por favor. E esse gráfico, mapa conceitual, mostra a essência do que a gente acredita. Então, que o laboratório virtual pode ser uma réplica apropriada, embora com limitações de um laboratório real, né? E vai evitar os problemas que a gente tem no laboratório real, que é o custo de insumos, de aparelhos, espaço, manutenção, além de limitar aquelas coisas tipo risco, né? Material tóxico eventualmente liberado, pessoas para operar. Então, a nossa meta é favorecer o ensino de ciência. O que a gente, então, colocou? Não apenas uma contemplação de coisas que, uma vez que o aluno, através do seu avatar, chegue no laboratório, comecem a acontecer. Mas ele tem que ter esses artefatos, que são, né, como aquele tablado, inicialmente, que tem comportamentos inerentes. E esses comportamentos, então, são o principal, né, elemento de desenvolvimento desse tipo de laboratório. Mas, adicionalmente, nós sentimos a necessidade de prover aos estudantes orientação sobre. Eles chegam na frente de uma simulação como essa que está aqui no lado esquerdo, com um transformador, o que ele faz? Onde é que ele clica? O que é esperado acontecer? Então, aí nós temos os NPCs, né, que são os non-player characters, que são avatares que são governados por scripts. Então, o principal papel desses scripts, desses avatares orientadores ou agentes pedagógicos, é prover orientação para os estudantes e também responder perguntas ou formular perguntas que instiguem a reflexão. No nosso trabalho, nós integramos os scripts que governam o comportamento, como esse aqui da direita, né? O personagem da direita é um NPC integrado a um software de chatbot. Então, nós construímos toda uma base de conhecimento, com os conhecimentos essenciais para o estudante compreender o que estava acontecendo naquele experimento. Então, se ele vê alguma coisa acontecer que ele não entende, ele pode, através da janelinha de chat, perguntar para o avatar orientador dele, para o agente, o que é um conceito, o que é outro, e assim por diante. Então, os agentes orientam ao longo da experiência, mas nós também somos ambiciosos, quer dizer, eles não devem ter um comportamento apenas reativo. Nós queremos que eles instiguem o estudante a refletir, a desenvolver um pensamento crítico. Ainda hoje estamos trabalhando em soluções tecnológicas, nós começamos com o Alice, uma máquina de inferência bem antiga, tradicional, para desenvolver chatbots. Agora nós temos pesquisadores trabalhando com o Watson, da IBM, para criar outras soluções baseadas em redes neurais e assim por diante. Próximo slide, por favor. Então, os principais, digamos assim, resultados que eu gostaria de trazer aqui para vocês seria o que a gente conseguiu constatar em termos de impacto desse ambiente na cognição e na aprendizagem. O primeiro ponto do engajamento, quer dizer, Tibola foi um dos meus orientandos, trabalhou com a teoria do professor Mihai Csikszentmihalyi, aquele nome esquisito de dizer. Coitado, inclusive faleceu mês passado, fiquei bem triste de saber isso. Mas ele foi um psicólogo positivista, quer dizer, ele investigou o que traz felicidade. E ele criou a teoria do fluxo. Então, o que faz com que alguém
se engaje numa tarefa e fique imerso e não veja o tempo passar. Nós queríamos que isso acontecesse dentro do ambiente do mundo virtual. A gente acreditava que tinha boas chances. Então, para que isso ocorra, nós tínhamos que colocar lá dentro, de acordo com o professor Mihai, atividades que estão claramente explicadas. O estudante sabe o que ele precisa fazer. Então, nós temos cartazes nas paredes, vídeos introdutórios antes dele chegar no local do experimento e o agente explicando. Além disso, tem que ter um equilíbrio entre desafios, né, que ele percebe, o que ele tem que fazer, que ele ainda não sabe, e aquilo que ele está preparado para fazer. Se ele não estiver preparado para fazer, não souber fazer o que se espera dele dentro do laboratório, ele vai se frustrar e ele vai abandonar. E, em terceiro lugar, tem que ter um feedback claro e imediato. Ele clicou, alguma coisa aconteceu, então, ele tem que entender por que aquilo aconteceu, ele tem que ter uma explicação. Então, o design do experimento, as mensagens que são apresentadas quando o usuário interage com algum artefato têm que ser claras e podem ser complementadas por vídeos, por agentes, e mais recentemente a gente começou a trabalhar com realidade aumentada, ou seja, com um celular, o estudante pode apontar para o próprio laboratório virtual e ver, né, vídeos, animações 3D e outras coisas que explicitem o que está acontecendo. Por exemplo, na área da eletricidade, um problema sério é a questão da invisibilidade do fenômeno, né? Então, se ele aponta, ele vê os elétrons correndo por um condutor ou não, e assim por diante. Bom, que mais que a gente avançou? O outro ponto interessante foi esse do efeito Proteus. O efeito Proteus é um outro resultado interessante de que as pessoas são influenciadas pelo avatar que as representa no mundo virtual. Então, a gente sempre imaginava que era o contrário, alguns autores, né? Que as pessoas tinham ideias preconcebidas, digamos assim, de como é que elas vão atuar, e descobriu que o tipo do avatar, isso é conhecido então como efeito Proteus. O que a gente constatou? Primeiro, os estudantes, mesmo adultos, com quem a gente testou, dedicam um bom tempo, um bom nível de atenção na escolha do seu avatar, na personalização deles, e até mesmo escolhendo um avatar que os represente de uma forma um pouco idealizada. Por exemplo, a Fabiana Scobi, foi uma das minhas orientandas, trabalhou com um ambiente como aquele da figura que está aí explicado, de uma clínica de fitness, e todo um trabalho para ajudar pessoas que tinham um problema de obesidade mórbida. Então, ela achou estranho no início que os clientes vinham e escolhiam um avatar, não assim, meio gordão, como eles eram na prática, né? Tinha um excesso de peso, mas escolhiam um outro. E ela perguntava, mas acha que esse avatar mesmo representa? Sim. Né? E depois a gente viu, então, vários estudos de que o fato de a pessoa ser representada por um avatar desta ou daquela maneira afeta o seu comportamento e tem um efeito duradouro depois que ele sai. O fato de a pessoa, por exemplo, vir na academia e ver outras pessoas se exercitando, poder se colocar numa daquelas esteiras e ver o seu avatar caminhando, quer dizer, embora ele não esteja fazendo fisicamente nenhum efeito, aquilo influencia, e a gente constatou pelos rastreamentos de que nos dias subsequentes à visita à clínica virtual, os indivíduos participantes do projeto caminhavam mais, atingiam mais frequentemente o objetivo dos 10 mil passos por dia. Outras experiências, que a gente viu num dos ILRNs, por exemplo, em Londres, em 2019, um professor relatou que, até mesmo do ponto de vista de aprendizagem, aconteciam mudanças. Eles permitiram que indivíduos usassem ou um avatar adulto, mas de altura pequena, digamos assim, do tamanho de uma criança, ou um avatar de criança. E aí, numa situação de ensino de línguas, eles constataram que aqueles que forem personados por avatares
como criança, aprenderam mais. É como se a pessoa tivesse reativado aquela plasticidade neurológica que as crianças têm e que os adultos perdem, né? Então, esse efeito Proteus é uma coisa que a gente, né, não deve desprezar, sempre. Também no próprio debate, outros experimentos, né, aí não mais nossos, mas pessoas que foram representadas por avatares de estatura mais alta do que outros, acabavam tendo um comportamento mais incisivo numa discussão, num debate, em atividades colaborativas. Então, esses são alguns resultados. E o terceiro resultado que eu queria chamar a atenção é esse da visualização espacial aprimorada que a gente consegue. Então, no ambiente de realidade virtual, a gente tem como favorecer visualização espacial melhorada. A habilidade imaginativa dos estudantes é uma das habilidades fundamentais para a compreensão dos conteúdos relacionados ao ensino de ciência. Então, muitas vezes, esses fenômenos se configuram em manifestações abstratas e não podem ser visualizados pelos alunos, ou são microscópio como átomo e assim por diante. Então, além de ser uma área complexa, a área de ciências, ainda temos essas dificuldades. Então, os alunos ficam mais motivados quando eles conseguem ter visualizações em 3D. Por exemplo, eles podem se aproximar no mundo virtual de um motor e entrar dentro do motor e ver o movimento dos pistões. Quer dizer, então, esses níveis de visualização de cima, de baixo, de perto, por trás, isso tem um impacto no engajamento do estudante com a atividade educacional. A próxima slide, por favor. Aqui nós temos um exemplo do projeto IGEA, que foi desenvolvido pela Fabiana. Então, A senhora se mutou. Não estamos de ouvindo, o microfone mutou. Bom, não fui eu, mas estou de volta. Então, o IGEA, né, dava essa orientação quando ele vinha para dentro da clínica, ele tinha não apenas os dados, né, capturados por esse contexto de internet das coisas, né, para dentro. Então, ele tinha a realimentação personalizada, elogios, muito bem, você caminhou tanto, como ele tinha o exemplo das pessoas da clínica que estavam se exercitando, não apenas em aparelhos, mas subindo escadas, descendo e toda a influência. Então, isso também nos mostrou o impacto disso. Próximo slide, por favor. Então, esses são alguns dos resultados, né, que nós tivemos. Acho que faltou um aí, o metaverso, o 7º slide. Pois é, eu também acho estranho. Ele tá aparecendo dentro do PowerPoint, mas na apresentação não. Ele deve estar oculto, o slide. Como é que vai ocultar um slide? Eu acho que ele veio oculto aí. já, tem impressão. Aí, tá. Agora tá aí. Então, esse terceiro item, que era o da visualização espacial, que eu falei que é tão importante, nós testamos, inclusive, com a realidade aumentada. Então, como eu disse, a gente desenvolveu, os alunos desenvolveram ampliações, né, melhorias na forma de visualizar o que estava acontecendo, tanto no mundo real, como nesse caso aqui, né, marcadores eram colocados em laboratórios experimentais, no qual o estudante estivesse presencialmente, né, ou laboratórios remotos, laboratórios reais, mas remotos, analisados por meio de webcams. Isso é uma tese que está finalizando agora da Priscila Nicoletti, né, trabalhando. Mas, dentro do mundo virtual, nós também desenvolvemos soluções de realidade aumentada para mostrar este impacto. Pode voltar para o slide anterior, que eu esqueci de referir outro, mais um. Aqui, ó. Então, essa figurinha aqui que vocês veem, eu estou usando um NeuroSync, um dispositivozinho que mede a atividade, né, cerebral. Então, nós medimos como é que o estudante tinha seu nível de atenção quando ele estava trabalhando no Moodle ou estava trabalhando no mundo virtual.
Então, ele capta, né, o nível de atividade aqui nessa zona do córtex, e a gente grava isso e depois analisa a diferença. Tem outras pesquisas sendo feitas lá no PGIE, onde eles estão usando alguns sensores mais completos, com vários, né, eletrodos em diversas partes do cérebro. O professor Milton Zara, que está desenvolvendo, e estão estudando então, o impacto de usar diferentes alternativas e abordagens para capturar a atenção do estudante. Porque, vejam, para nós, como professores, a atenção do estudante é a coisa mais preciosa, né? Nós fazemos de tudo para que ele fixe os olhos, fixe a mente, que ele entre em estado de flow, que ele aprecie os desafios que a gente está oferecendo para ele no mundo virtual ou não, que ele interaja, porque a aprendizagem não é um processo passivo, tem que ser um processo interativo, e isso o mundo virtual nos oferece, né, possibilidades inúmeras e variadas. A gente está ainda com muito campo pela frente para aprender, para estudar, para avaliar essas possibilidades, mas é um campo fascinante. Então, encerro a minha apresentação aqui. Muito obrigado, professora Liane. Como sempre, uma fala brilhante. Muito obrigado. A próxima é a professora Aliane Krasman. Pode começar. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com grandes referências na área. Eu vou passar um breve relato de uma formação de professores para a realidade virtual. Eu trabalho no Instituto Federal Farroupilha, eu sou analista de tecnologia de informação. Pode passar o próximo slide, por favor? E essa disciplina é a disciplina de laboratórios virtuais e aprendizagem experiencial. Eu fui convidada para ser professora colaboradora, junto com a professora Liane Tarouco e o professor Fabrício Herpe, que foi ministrada nesse semestre 2021-2. O objetivo dela é implementar e projetar laboratórios digitais usando ambientes virtuais para ensejar a aprendizagem experiencial, lá do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação da URGS, da onde também eu sou egressa. Nessa disciplina, nós tivemos 5 discentes, que são todos professores do ensino médio, técnico e superior, e de vários lugares, de Moçambique, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, bastante diverso, e também de diferentes áreas de atuação, como tem ali naquele gráfico, mostra ali, área de física, de arquitetura, 2 de informática e 1 de processos industriais. E o nosso método de atuação foi por meio de encontros semanais, por videoconferência, e a participação ativa em projetos. Então, cada um deles desenvolveu um laboratório virtual, um mundo virtual, de acordo com a sua área de atuação. Eu acho que tu tirou alguma coisa do meu slide que tinha aí, não tinha? Outra coisa? Passa para o próximo, por favor. Ah, sim, tá. Tá com animação, é. Bom, sobre a plataforma que a gente utilizou foi a CoSpaces Edu. Como a professora Liane comentou, a gente migrou, né? Estávamos utilizando a OpenSim e por diversas razões, né? Claro, a CoSpaces Edu ela tem vantagens e tem desvantagens em comparação com a OpenSim, mas o que nos motivou mais foi a questão do acesso web, né? De não precisar ter um servidor, não precisar instalar um viewer, e também o desenvolvimento dela é muito intuitivo, ela é, né, com programação em blocos, o que facilita para o professor desenvolver o seu próprio laboratório. Pode passar, por gentileza. Então, quais foram assim, os resultados de implementação que a gente atingiu, né, para compartilhar com vocês? Então, os 2 professores da área de informática desenvolveram, né, laboratórios da sua área de atuação. Uma delas desenvolveu um mundo virtual chamado Scratch nas engenharias, para o ensino superior. E aí eu trago alguns destaques, né, desse mundo virtual, desse ambiente da Cagiana. Ele tinha diferentes cenas, né, que o usuário poderia navegar em diferentes cenas, que é uma facilidade do CoSpaces. Nós exploramos muito em todos os ambientes a questão dos NPCs, né, como a professora Liane destacou muito bem, a importância dos NPCs para a copresença, o efeito persona, né,
como é uma influência muito positiva ter outros avatares no ambiente. E nesse ambiente do Scratch tinha vídeos, tinha cards, imagens, tutoriais, e também os computadores nas mesas eram interativos, né? Tinha exercícios. O bom do CoSpaces Edu também, que ele é focado no uso educacional, então ele já tem essa parte educacional mais desenvolvida, que permite atividades, permite criação de tarefas, exercícios, né? Questionários. Então, tudo isso a gente explorou. Um outro ambiente foi a EVDS, a Empresa Virtual de Desenvolvimento de Software, focada no ensino técnico e superior. Já este ambiente aqui, ele focou mais na questão da visita técnica, né? Como proporcionar uma visita técnica virtual para o meu aluno da graduação, do técnico em informática, né? Para ter esse contato com o mercado de trabalho. Como é que é uma empresa de software, desenvolvimento de software? Como é que ela funciona? Então, nesse ambiente, nessa sala, por exemplo, o aluno tinha contato com as tecnologias utilizadas. Ele clicava nos computadores e apresentava uma descrição da linguagem utilizada, da plataforma, né? Então, toda essa parte. Pode passar, por favor. Outros 3 ambientes, e aqui eu destaco que são de professores que não são da área de informática, né? Pode pensar assim, não, a área de informática, beleza, eles podem ter mais facilidade para desenvolver, para programar um ambiente virtual. Mas também conseguimos resultados muito positivos com professores de outras áreas, né? O que é um destaque, assim, da experiência. Por exemplo, o professor de física, ele desenvolveu aqui uma feira de ciências virtual, né, para o ensino médio e superior, é o professor de Moçambique, onde ele criou um ambiente como se fosse uma escola, né, um grande saguão, e teve toda a questão da visita guiada, utilizando a questão dos caminhos que tem no CoSpace, né, que você consegue determinar um caminho para o aluno seguir, para os avatares seguirem, para evitar essa questão da dispersão num ambiente muito grande, muito aberto, né? Então, tinha um professor ali dentro que ia explicando as simulações, os experimentos, ia levando, né, o usuário, o aluno, de um a um, né, acompanhando essa visita. Uma sequência, né, lógica, para evitar a dispersão. Um outro ambiente foi o Senai Lab virtual, focado no ensino técnico e profissional, da área de processos industriais, que foi o colega que trabalha no Senai, e lá no Senai eles estão implementando um laboratório maker. Então, a ideia dele foi fazer tipo um digital twin, né, que nós temos o gêmeo digital, digamos assim. Então, ele pegou modelos reais dos objetos, da planta, né, do laboratório, fez o mais próximo possível do ambiente real, do laboratório real. E o objetivo desse laboratório era ensinar, apresentar, dar aos alunos o conhecimento sobre o que é esse laboratório maker, o que tem ali dentro, que equipamentos, por exemplo, uma impressora 3D, como é que ela funciona. Então, toda essa apresentação do laboratório maker de forma virtual. Conhecer os equipamentos, né, com modelos reais. E o último ambiente é o passeio virtual em Pelotas, para o ensino médio e superior, focado na questão do patrimônio histórico, pela professora de Arquitetura e Edificações, que foi, o diferencial dele foi o uso de imagens 360 graus, junto com modelos 3D, né? Então, ela pegou imagens reais da praça, lá de Pelotas, e fez uma visita, né, ao entorno da praça, colocando objetos 3D como NPCs, como, né, também ela explorou muito a questão da orientação espacial com ícones, para onde o aluno poderia clicar e se locomover e obter informações sobre algum prédio, algum monumento histórico. Bastante ícones. E também outra destaque foi a questão da imersão sonora, que ela explorou bastante também, colocando um som de fundo da praça, né, dos carros, o som real mesmo que ela capturou da praça Pedro Osório, se não me engano, o nome da praça, em Pelotas. Então, teve um resultado muito, muito bom, assim, o aluno conseguia navegar e conhecer os lugares históricos da praça e, inclusive, entrar dentro do Museu do Doce, né, que é o famoso ponto turístico lá, histórico de Pelotas. Pode passar, por favor. Bom,
Considerando o tempo, eu só queria, então, apresentar esse relato de experiência, de como que foi essa disciplina, né, que eu tive o prazer de ter sido convidada para colaborar, a disciplina da URGS, da professora Liane Tarouco, e deixo aqui os meus contatos, né? Eu tenho um canal no YouTube, onde eu tenho desenvolvido tutoriais, tenho uma playlist lá específica para a realidade virtual, e também tenho o portal dos Mundos Virtuais Educacionais, que é um site onde tem um repositório de conteúdos, né, abertos sobre mundos virtuais, sobre o OpenSim, e também coloquei lá os links para estes ambientes que eu apresentei para vocês. Vocês podem conhecer eles por meio deste link ali. E agradeço a atenção, agradeço o convite de estar aqui. Obrigado, Eliane. Obrigado pela excelente apresentação. Agora a gente vai ter a apresentação do professor Carlonei. Vamos começar. Então, bom dia a todos, né? Eu quero agradecer primeiramente o convite da professora Eliane Schlemmer, né, que é uma pessoa que eu conheço desde 2008, mais ou menos, né? Então, tem um tempo. Eliane, eu sempre digo que ela faz parte já da minha vida, né, da minha formação. Ela esteve na minha banca de mestrado, na minha banca de doutorado, né? E aí é um prazer muito grande estar contigo aqui, professora Eliane, e o seu grupo. Muito obrigado. Um abraço desde já, né, de Alagoas, daqui, das praias, né, das nossas belezas naturais. Mas um axé também baiano, porque eu sou baiano, né? Então, um abraço. Então, vou trazer um pouquinho, né, nesse curto espaço de tempo, um pouco da minha experiência, né, com o OpenSim, que foi uma provocação também da própria professora Eliane ao longo da minha tese, né, de doutorado, intitulada Estratégias Didáticas nos Processos de Ensino e de Aprendizagem em Matemática no Mundo Digital Virtual em 3D, OpenSim, né? Agradeço o convite. Pode passar, professor. Falando desse ambiente, eu não posso deixar também de agradecer, na época, né, o João, que eu acredito que era bolsista, o Rodrigo, a Leila Barros, né, que hoje é minha orientanda de mestrado, pelo apoio que me deram, né, porque eu não conhecia o ambiente, né, tinha leituras, mas não tinha essa vivência e essa prática de modelagem, né, de construir algo dentro de um ambiente. Apenas era usuário. Mas foi um desafio, né? Então ela surge da tese de doutorado, lá em 2012, defendida em 2015, com 3 anos. É um doutorado em educação, aqui na Universidade Federal de Alagoas. O meu trabalho ele foi primeiro, né, dentro até mesmo do próprio Estado, né, ele é pioneiro, nunca teve nenhum trabalho voltado para estes ambientes virtuais em 3 dimensões, é em educação, né, na linha de tecnologia, e um público específico, né, de modo mais particular ainda, para a área de matemática, né? Então, que a gente também tem poucos trabalhos voltados para a área de ensino de matemática. O meu público foram alunos dos cursos presenciais e à distância, daqui da Universidade Federal de Alagoas, né? Duramos mais ou menos 4 meses, né, para trabalhar com a proposta de projeto, nessa imersão. Nos encontramos uma vez presencial, né, ao longo desses 4 meses, no primeiro momento, e em seguida a gente foi todo dentro do ambiente OpenSim, quando ele foi modelado, né? Então, próxima página aí, por favor. E como problema, ele surge, né, como se caracterizam os processos de ensino e de aprendizagem em matemática, nesse ambiente virtual 3D OpenSim, a partir de estratégias didáticas que se configuram para a sistematização do conhecimento geométrico entre professor e aluno, né? Que o conteúdo específico do OpenSim, nós trabalhamos com a geometria espacial, né? Já que é um ambiente também que nos permite, né, visualizar e trazer essa inquietação. Próximo. E aí eu trago algumas telas, né? Nós montamos o Centro de Educação, eu lembro agora da fala da professora Eliane, não tão quanto o Centro de Educação, né? Mas
em alguns aspectos parecidos, né, de arquitetura. E aí a Leila Barros, né, que ela está até aqui presente, né, na transmissão, junto com ela a gente foi tentando modelar, né, dar alguma vida a essa ilha que, graças a Unicinos, é outra coisa que eu tenho, assim, que eu levo para o resto da minha vida, nós conseguimos esse espaço na ilha da Unicinos, né, a Eliane permitiu, e a gente construiu, e está lá, né, eu acredito que está ainda, porque nós não acessamos mais, porque tiveram alguns problemas, né, na época, depois, mas voltou-se um pouco a dialogar em outro momento, né? A Eliane até fez um grupo sobre isso. E aí está aí os meus avatares, né, com esses alunos. Tínhamos 20 alunos na época como sujeitos de pesquisa, e esses encontros foram encontros iniciais de ambientação, né, no centro de educação, e ninguém nunca tinha entrado, ninguém nunca tinha vivenciado esse tipo de proposta, e lá vamos nós, né? Então, nós nos encontramos num sábado, era quase todo sábado, né, durante 4 meses pela manhã, de 8 horas da manhã até próximo ao meio-dia, e o primeiro momento foi de ambientação, né, já que a gente ia trabalhar com o OpenSim. Então, os alunos acessaram tutoriais, né, a gente modelou algumas coisas, fizemos algumas oficinas, algumas atividades dentro desse ambiente. E, em seguida, a gente começou a experienciar, né? Aí nos ousamos a colocar alguns QR Codes dentro do próprio ambiente, que levavam os alunos também a outros espaços, né, que estavam programados para isso. E todas as atividades eram voltadas para o ensino de matemática, buscando, né, esse conteúdo de geometria espacial. Próximo, professor. Aí é um outro espaço, né, que nós montamos uma biblioteca, e nessa biblioteca os alunos também tinham desafios, né, a resolver nesse aspecto, né, não aquela sala, como vocês estão vendo aqui, uma sala estruturada, mas com espaços também de visualização e de interação dentro desse ambiente, né? Tivemos um momento de exposição de banners, né? Esses banners aí foram elaborados por mim e por Leila, não pelos avatares, mas depois eu vou mostrar em outro espaço. E nesses encontros também a gente discutia conteúdos específicos, né, da geometria espacial. Próximo. E aí, nesses desafios, né, nós temos aí os avatares agora interagindo, a partir do momento que nós montávamos nas telas os desafios, e eles depois tinham que resolver os desafios e postar o desafio. Então, esse avatar aí de camisa preta, né, calça azul, ele está com esse poder, né, de inserir a sua resolução dentro de uma tela inicial que nós colocamos lá, né? Então, ele apresenta a sua estratégia de resolução e depois a gente discute, já que um dos tópicos também era a resolução de problemas nesses ambientes. Na tela do canto direito, tem a visão panorâmica da ilha, né, do centro de educação, que nós estávamos lá. E se vocês observarem, em cada sala, os alunos também eles foram distribuídos e aleatoriamente eles escolhiam, buscavam qual seria a sala temática que eles queriam estar. E essa última é um workshop que nós denominamos como o primeiro workshop desse ambiente virtual 3D, o OpenSim, na educação matemática. Então, os alunos eles desenvolveram uma prática presencial nas suas salas de aula e, em seguida, vieram para postar os seus banners, né? Então, eles postaram os banners, apresentaram no final do projeto, né, desse desenvolvimento da tese, foi como culminância dessa atividade, né, desse ambiente. E aí a gente foi percebendo que esses ambientes também tinham limites, né, da falta de formação do sujeito, a preocupação que não se tinha uma articulação com a teoria e a prática, nessa dinâmica dialógica, né? E o conhecimento também, o pouco conhecimento das interfaces para o uso, né, nesse curso também foi confirmada, né, a partir das observações, das entrevistas online que nós desenvolvemos, né? Então, a experiência também de analisar essas estratégias na formação do professor de matemática,
levou-nos à compreensão de que estes ambientes revelam potencialidades, contribuições que apontam para essa mudança, né, de comportamentos e dentro desses sistemas também educativos, a fim de que novas relações, né, entre esse saber pedagógico e esse saber científico ele seja possível de desenvolver, né? Então, eu agradeço, pode passar, professor, né, por esse relato, e a gente está aqui depois para dialogar um pouco. Obrigado, Eliane, e um abraço. Muito obrigado, professor Carlonei. A gente está com uma questão de compromisso entre nosso debate e finalizar apresentações. Próximo slide, por favor. Eu tenho a minha apresentação, que eu vou tentar fazer bem breve mesmo, e as últimas 2 apresentações foram previstas de fazer no Second Life, né, uma transmissão do Second Life. A professora Luciana está com problema de conexão na internet, então ela não vai apresentar. E aí, então, fica para professora Eliane decidir se vai conseguir apresentar um pouco mais para nós. E propõe, então, eu fazer uma apresentação bem rápida, e aí a gente segue, então, no próximo link, né, depois, para fazer o debate final, como está previsto na programação do evento. Bom, a minha experiência profissional além de acadêmica, em indústrias, então, para mim, meio que surgiu naturalmente essa discussão. Eu vinha fazendo o doutorado lá no PGE da URGS, e tendo que escolher o tema, eu comecei a refletir sobre algumas dificuldades, algumas demandas que existem de formação nas empresas, né, especificamente, ou mesmo formação a nível técnico ou universitário para pessoal que vai atuar nas indústrias. E, ao mesmo tempo, veio emergindo já há alguns anos o paradigma da indústria 4.0, né, que define uma série de competências, né? Existem várias pesquisas que trazem competências para a indústria 4.0 que estão sendo demandadas. Próximo slide, por favor. Então, a minha tese, ela levou em consideração uma série de questões. O tempo vai ser bem curto para poder fazer uma boa explanação, mas, entre elas, algumas que estão na figura ali, desenvolvimento de competências. Eu trouxe a questão do design instrucional, né? Uma vez que a questão de pesquisa, essa que está descrita em azul, é como desenvolver as competências desse pessoal, né, que trabalha nesse contexto de manufatura, né, com esse contexto de indústria 4.0, mas aproveitando, né, todas as possíveis vantagens que tem a realidade virtual, incluindo, enfim, o próprio metaverso, né, dentro dessa discussão. Então, eu busquei pesquisar o que vinha sendo feito, né, algumas iniciativas, coisas que vêm sendo utilizadas para formação de pessoal, para desenvolvimento de competência de pessoal. Identifiquei uma série de lacunas, né, principalmente na questão de formação, questão de ferramentas pedagógicas, né, utilizando bem os conceitos de formação. Busquei questões que vêm surgindo em learning factories, a utilização que algumas indústrias vêm resgatando lá do TWI. Então, buscando responder essa pergunta, né, da questão de pesquisa, o objetivo principal da minha tese foi, então, desenvolver um método, né, para desenvolver essas competências. Próximo slide, por favor. Aqui é um apanhado geral do método em si, as suas etapas, né. A gente tem uma etapa inicial de preparação da organização, do ambiente que onde vai ser implementado o método, uma segunda etapa que envolve a definição de competências, enfim, a gente segue, então, adequando a organização para ser modelada, existe uma modelagem 3D nessa etapa. Na próxima etapa, existe, de fato, a implementação do design instrucional, que tem uma figura ao lado mostrando um pouco como foi implementado, utilizando como conceito base o ciclo de Kolbe, e que tem uma primeira etapa em que os alunos fazem experimentações em laboratórios, né, para uma segunda etapa geral aplicar no ambiente modelado de uma fábrica.
E, finalmente, então, uma aplicação inicial, uma espécie de piloto, para depois uma implementação mais abrangente. O método de pesquisa que eu utilizei foi o Design Research, então lembro da apresentação anterior da Lisiane. Temos figurinhas de repente para trocar. Próximo slide. Aqui apenas ilustrando algumas coisas que foram implementadas numa espécie de piloto, né, que abrangeu algumas competências específicas para desenvolver uma organização. Eu utilizei o OpenSym, nessa arquitetura que está mostrada lá, mais simples possível. Uma quantidade grande de objetos e scripts foram desenvolvidos. Aqui um exemplo no meio da tela de programação que envolve manipulação de objetos, né, envolvendo a transferência de ferramentas para uma bancada, para saber fazer algumas operações básicas associadas a essa indústria. E ali ilustrado uma parte de laboratório em que o aluno ele exercita o entendimento de conceitos de ESD e FOD, que são questões importantes em algumas indústrias, para depois aplicar, como está ilustrado na figura abaixo, numa operação real, vamos dizer assim, simulada. Próximo slide. Aqui apenas para ilustrar que o método buscou avaliar o nível de competências adquirido pelos alunos, né? E aqui o que está ilustrado é o que foi utilizado na tentativa de aplicação, as competências que foram selecionadas através do método e essas avaliações que foram feitas através de coleta de dados na interação do aluno no mundo virtual. Próximo slide. Então, esse foi um breve relato. Espero nos vermos novamente no ano que vem, em que a gente vai ter mais tempo para compartilhar nossas experiências. Agradeço a todos pelas apresentações e pela boa audiência que nós temos aqui. A professora Eliane, está na escuta? Sim, estou aqui, Tito. Mas eu acho o seguinte, pelo adiantado da hora, eu acho mais interessante a gente liberar ali para o pessoal perguntar, porque como a gente vem dizendo, durante o ano a gente vai poder discutir em detalhe cada uma das pesquisas. Porque se eu fosse falar agora, eu tenho uma trajetória de 15 anos de pesquisa Exato. na área, então acho que a gente vai levar muito tempo, né? Então a gente deixa, depois a gente vai conversando. De qualquer forma, algumas coisas vocês já viram no início ali, eu fui apresentando os espaços, em cada espaço tem um banner com um pouco do resumo da pesquisa, então quem quiser entrar na Ilha Unicinos e na Ilha RCES e visitar, está aberta, né? O Ederson também apresentou um pouco aqui, o Carlonei, então acho que a gente está super bem, tá? Então acho que a ideia agora é abrir para o pessoal, para perguntar. Nós temos uma questão do evento, que o convite foi enviado a partir das 11 horas, né, para a sessão final, que é a mesma sessão de encerramento do evento como um todo. Então, existe a possibilidade de alguém ter entrado naquele último link, né? Então vamos para lá. Vamos todos para esse link a partir das 11 horas, que está disponível para quem se inscreveu, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, mas é o próximo link, pessoal. Ok, vamos para lá. Vamos para lá, então. Beijo.